Meus irmãos, também queremos com muita alegria apresentar o pastor Genival Bento. Pastor Genival Bento serve ao Senhor em nossa igreja ali em Maceió, no estado das Alagoas, lá com o pastor Orisvaldo. É uma alegria recebê-lo. O pastor Genival é bem conhecido em todo o Brasil, convidado para pregar não somente no Brasil, mas fora do Brasil. Aliás, agora parece que está voltando da Europa, não é isso? Do Canadá, está chegando do Canadá direto para pregar hoje à noite aqui. Glória a Deus. Está com o coração cheio da palavra de Deus para nos entregar. Glória a Deus. Fiquemos de pé, meus amados, vamos orar mais uma vez. Quero convidar o pastor Raimundo para estar orando conosco. Em seguida, assim em pé como estamos, vamos receber o pregador da noite, pastor Genival Bento. Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Querido Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede essa noite de estar nesse lugar mais uma vez e podermos glorificar o Seu nome e fazer para Ti um grande culto. E agora, Senhor, vamos ouvir a Tua palavra. Fale a nós tudo o que precisamos ouvir esta noite. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Queiram tornar os vossos assentos, aqueles que assim podem fazê-lo. Enquanto quero louvar a Deus pela rica oportunidade a mim outorgada, e sabedor de que não tenho um merecimento para tal. Agradeço de coração ao nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa, pela credibilidade, a confiança e a coragem e a oportunidade a mim concedida. Meu pastor, muito obrigado. Ao senhor presidente da Confradesp, ao pastor José Wellington Júnior, vice-presidente, as nossas respectivas famílias, e em nome deles quero externar a minha gratidão a todos os, não estou à altura de os chamar de companheiros, mas vou ter a ousadia de chamá-los de amigos, aos meus amigos do ministério. Que Deus abençoe a cada um, aos presidentes dos respectivos setores, cidades aqui presentes. Outro sim, agradecendo a Deus por rever amigos como o pastor Erivaldo de Jesus, pastor Nicodemos, pastor Reginaldo Ribeiro, pastor Fiuza e tantos os demais, pastor Benedito, Flávio, enfim, há tantos que eu não tenho tempo a citar o nome e assim gostaria. Então, usando esses nomes, vai também a todos os amigos pregadores, pastores aqui presentes. E registrando o meu agradecimento ao pastor Alexandre pelo carinho, o cuidado de viabilizar, e o pastor Paulo Gaúcho pelo deslocamento, a receptividade. Muito obrigado a todos. Que Deus vos abençoe. Queridos, eu quero ler um texto que está no livro dos Juízes, capítulo 16. É um texto estimulativo que eu quero trazer menção nesta noite. A palavra que está no meu coração, na minha mente. Capítulo 16, versículos 21 e 22, está escrito: Então os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarrando-o com 2 cadeias de bronze, puseram no cárcere, ou a girar moinho no cárcere. Versículo 22. Mas o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo, depois que foi rapado. Queridos, antes de ministrar, quero agradecer, fazer menção de louvor a Deus pela vida do meu pastor José Orisvaldo Nunes, que é o meu pastor presidente de Alagoas, e o meu pastor regional, pastor Arnóbio, que são eles que
represento aqui. Queridos, o texto, ele nos leva a uma reflexão estimulativa e confiável. Quando nós observamos todo o contexto anterior, nós percebemos o despontar e a credibilidade de Deus investir em um projeto. Um projeto que, se nós observarmos, ousado da parte de Deus, porque do Gênesis, da queda até o final do capítulo 11, nós percebemos grandes decepções da parte do homem para com Deus. Quando nós chegamos no capítulo 12, a Bíblia nos mostra que aprove Deus não desistir do ser humano. Então a Bíblia diz que Deus investe em um ser humano que, na ótica humana, não teria nenhuma prerrogativa para tal que era Abraão. Então Deus resolve estimular um projeto em um berço espiritual, visando um futuro restaurador, e o desafia para este projeto, o estimulando, o motivando a sair da sua terra, da sua parentela, e ir para uma terra que ele não conhecia. A Bíblia mostra que Abraão acreditou no projeto, e o projeto de Deus era ousado, o projeto de Deus era grande, o projeto de Deus era alcançar toda a terra. A Bíblia nos mostra que quando Abraão aceita o desafio, em um período de 25 anos, nós percebemos crises existenciais, pontuais, como também intimidade com Deus. A Bíblia diz que Abraão galgou um patamar de intimidade com Deus, que Deus o chamou de amigo. Mas a Bíblia nos mostra que uma geração posterior, que era Isaac, já não galgou uma intimidade com Deus como o pai havia passado. Haja vista que Abraão marcou a história. E se nós começarmos a ler a história de Isaac, parece que nós estamos lendo a história de Abraão. Isso é muito bom, ele seguiu os passos do pai. Quando nós percebemos a geração posterior a Isaac, na visão deste projeto, onde Deus dá nome ao projeto, onde Deus estabelece aonde não havia perspectiva, porque a geração pós-Isaac já aparece desacreditada, como enganadora, como enrolation, né? Como um Jacó totalmente não preparado para este projeto. Mas a Bíblia nos mostra que Deus restaura Jacó, e neste Jacó estabelece o projeto, e Jacó agora começa a ter intimidade com Deus. O interessante é que, posteriormente a estes episódios, nós percebemos e achamos como Deus é tremendo, porque toda vez que ele se relacionava com este projeto, ele fazia questão de mencionar: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus, ele estabelece, ele restaura. Então, quando nós percebemos, posterior ao seguimento deste projeto, nós deparamos com um homem que, quando esse projeto desce com cerca de 70 almas e se escraviza no Egito, é escravizado, fora da pátria, ele está lá subalterno, trabalhando duro, pesado, sob a carga dos egípcios. Aí aparece no contexto um homem chamado Moisés. A Bíblia diz que Moisés estabelece, e é uma perspectiva de uma geração que traria intimidade com Deus e desafios. A Bíblia mostra que Moisés tinha galga intimidade com Deus, a ponto de que Deus falava cara a cara com ele. Isso é muita intimidade. A Bíblia diz que enquanto Moisés tinha essa intimidade com Deus, havia uma
geração em ascendência que posteriormente iria ascender a essa intimidade que estava estabelecida em Josué. A Bíblia nos mostra que a vontade de Josué era ouvir Deus, conhecer Deus, falar cara a cara com Deus era tão grande que Moisés subia para os montes, se ocultava na nuvem, passava dias e noites e Josué não saía do pé do monte, talvez dizendo: a minha vez vai chegar, eu tenho que ficar aqui. Quando Josué entrava para falar quando Moisés entrava para falar com Deus na tenda, Josué era tão perspicaz que ele não saía, ele ficava na porta da tenda. Moisés saía da tenda, ia para casa e Josué ficava na porta da tenda. Eu não saio, eu quero esse negócio também. Eu vou ter intimidade com esse Deus. Quando Moisés passa, estabelece, aparece a geração de Josué, uma geração que já sabia quem era Deus, uma geração que tinha intimidade com Deus, uma geração que via o monte tremer, uma geração que via a nuvem cobrir o monte. Então Deus levanta Josué e Deus coloca este projeto onde prometeu: tira-o do Egito com braço forte no período de Moisés. A Bíblia diz que Deus, durante o período do deserto, suporta o mau costume do povo por cerca de 40 anos. A Bíblia diz que Deus expulsa 7 nações. Então a Bíblia faz questão de dizer que pelo intermédio de Josué, ele adentra com o povo na terra que manava leite e mel, na terra prometida. O interessante é que quando nós começamos o capítulo 2 do livro dos Juízes, a Bíblia nos mostra que, versículo 8, chegou a vez de Josué passar. A Bíblia diz que morreu Josué, e daí para o versículo 10 há uma preocupação, porque no versículo 9 a Bíblia diz que foi juntada aos seus pais toda aquela geração. E no versículo 10 estabelece-se que então surgiu uma nova geração que não conhecia Deus e que não viu os milagres de Deus com Israel. Uma geração que não tinha intimidade com Deus, uma geração que não tinha lágrima nos olhos, uma geração que não sabia o que era milagres, uma geração que só queria desfrutar da terra, mas da intimidade com Deus nada. Aí a Bíblia diz que esta nova geração se conturbou-se. Esta nova geração começou a fazer o que dava na mente, agir como quem não tinha Deus, como não tinha dono. Esta geração agora vai buscar recursos e milagres em outros deuses, que não era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esta geração agora na terra prometida, dentro de casa, começa a se esquecer de Deus. Então aqui acontece algo inusitado de uma forma pejorativa. A Bíblia diz que agora pela primeira vez Deus entrega esta geração sem experiência na mão dos seus inimigos como escravo mais uma vez. Quando nós percebemos o êxodo, dá para entender. A Bíblia diz que por cerca de 430 anos o povo permaneceu no Egito. E nesses 430 anos a maioria do tempo foi escravizada. Era normal, eles estavam fora da pátria. Eles estavam sendo escravizados em outras terras que não pertenciam a ele. Mas agora pela primeira vez, uma geração sem perspectiva, uma geração sem histórico, mesmo tendo, não o buscava o seguir, agora se torna escrava dentro da própria terra. Você já pensou um crente escravizado dentro da igreja? Ser escravizado lá fora até entende-se, mas ser escravizado dentro da igreja. A Bíblia diz que Deus entrega esta geração na mão dos moradores da Mesopotâmia, liderada por um homem chamado Cusã-Rezataim. Por cerca de 8 anos esta geração sofreu. Dá-se a entender, pastor Nicodemos, que depois, aproximando 8 anos, esta geração começou a fazer uma retrospectiva.
E como diz o salmista no Salmo 56, que Deus não perde uma gota de lágrima que cai do olho do seu povo. Então essa geração, na retrospectiva, descobriu que quando a crise apertava, os que tinham intimidade choravam. E quando choravam, Deus não resistia. É aqui que Oséias faz menção, que foi aqui que Jacó conseguiu vencer Deus. Porque na lógica humana é impossível você ler na Bíblia que um homem conseguiu lutar com Deus e vencer. Mas Oséias mostra que foi por conta da lágrima que Jacó, no Val de Jaboque, conseguiu vencer Deus. Então esta geração lembrou e não aguentou a pressão e quis ter experiência com Deus. E a Bíblia mostra que os nossos erros, ela não altera a fidelidade de Deus. As nossas falhas, ela não muda quem é Deus. A Bíblia diz que mesmo o povo sendo infiel, Deus permanece fiel como sempre foi. Aí Deus ouve. E quando Deus ouve, levanta Otiniel, leão de Deus. E Otiniel liberta o povo. Se nós observarmos, eu não quero até detalhe, está escrito. Posteriormente, o povo propenso ao erro. Não é comum? Quando tudo está bem, a gente parece que foi algo normal, nem percebe-se quando Deus age. E quando tudo está bom, é propício do ser humano se esquecer do que Deus fez. Então a Bíblia diz que por um período de ano o povo também voltou a esquecer de Deus. Aí agora Deus entrega nas mãos de uma coalizão entre os moabitas e os amonitas, liderada pelo rei Eglon. Mas agora essa geração começou a ter experiência. Isso é que é Deus, irmãos. Como no começo foi bom, aí eles voltaram a chorar. E o projeto é de Deus. Aí Deus levanta Eude e o liberta. E se nós observarmos, o contexto mostra uma relação de homens e mulheres que Deus levantou para proteger esse projeto. Você vai ver depois daqui Sangar, Débora, nos 7 anos dos midianitas, Gideão. Você vai ver Deus levantando Abimeleque, Tola, Jair. Lá no capítulo 9 você vai ver Deus levantando Jefté. Você vai ver Deus levantando Ibzan, Elon. Aí quando você chega no capítulo 12, você vai ver Abdon. Então se você fizer um cálculo básico de Otiniel a Abdon, vai dar cerca de 380 e poucos anos. O interessante, pastor Fiuza, é que nesses 380 e poucos anos, cerca de 60% deles, 150 anos por aí, o povo viveu debaixo de escravidão, dentro da terra da bênção. Não é aceitável. Então Deus entrega o povo, na última instância aqui do capítulo 12, aos filisteus. É a única nação no contexto aqui que por 2 vezes oprime o projeto de Deus. Aí a Bíblia diz que no capítulo 12, 40 anos se passaram e o povo de Deus na rédea dos filisteus. Deus já tinha suscitado 12 juízes, que o Espírito Santo descia, levantava. Aí agora o povo, depois de 40 anos, os filisteus oprimindo, a Bíblia diz que o povo não aguenta mais, e além de chorar, ora. Aí agora Deus investiu em uma impossibilidade. Porque se nós voltarmos à chamada de Abraão, foi segundo a ordem de Melquisedeque, não tinha genealogia. Mas aqui não. Com o início desse projeto, no meio do projeto, veio a chamada arônica.
E aqui Deus viu que precisava de uma porta de emergência. E as portas de emergência de Deus é aonde ninguém acredita. Você pode olhar, Deus vai investir em um útero falido, um útero fechado, um útero que a patologia dizia acabou, vai enferrujado, já está enferrujado. Deus diz: eu vou acreditar nele. Pode olhar as portas de emergência na ordem de Arão. Sansão, estéril. Ana não tinha filhos. João Batista, a mulher era estéril. Até Jesus recuperar e restaurar a ordem de Melquisedeque. Agora Deus resolve acreditar em um útero por causa do projeto. Um útero falido. Aí a Bíblia diz que o anjo do Senhor desce lá nas regiões de Zorá, lá de uma família de Dan. E olha, o anjo ainda chega desafiando, como diz o nordestino, tirando desaforo. Ele olha para a mulher e ainda diz: eu sei que tu és estéril. Eu sei que daí acabou. Mas Deus tem um projeto maior aí. A partir de hoje, disse o anjo, ei mulher, a história vai mudar. Do teu ventre nascerá um projeto, menino. E ele vai livrar o povo das mãos dos filisteus. A partir de hoje você não pode beber bebida forte. A partir de hoje você não pode beber vinho, nada que venha da videira. Você não pode tocar em cadáver nem nada imundo, porque o projeto é santo, o projeto é separado, é nazireu, é um projeto de Deus. Não vou até detalhe, os irmãos sabem a história. A mulher passa para o pai encontra o anjo faz milagres, maravilha, sobe no meio do fogo. Manoá tem medo e vamos morrer. A mulher é mais prudente: se ele quisesse matar, já tinha matado. Tem negócio bom pela frente, se a gente está vivo, vai acreditar. Aí o menino nasce. Olha que coisa interessante. Se o projeto era criança, por que o anjo mandou a mulher deixar de beber bebida forte, não tocar em cadáver e tal? É interessante. Poderia ser para um menino, mas não é assim. Mas Deus está dizendo: ei, quer que o projeto dê certo? Quer que funcione? Tem que começar por você. Quer que lá a sua casa seja uma bênção? Quer que o menino vai crescendo, pastores. E dá para entender como um adolescente, independente da época, da cultura, é adolescente. A mulher sabia a hora do pai. Dá para ver o menino: mãe, por que eu não posso usar cavanhaque? Meu filho, você é da Assembleia de Deus, é diferente. Por que eu não posso cortar o cabelo invocadinho? Meu filho, você é assembleano até o tutano, é diferente. O menino cresce assim. O capítulo 13, ele termina com a provocação de Deus. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor incitava o menino. Ou seja, era Sansão crescendo e o Espírito Santo provocando: vou te pegar. Se continuar assim vai ser bênção, eu vou te sacudir e essa terra vai te ouvir. Você chega no capítulo 14 e começa os incidentes. O menino cresceu, gente. Esse é o perigo. O menino cresceu. E o menino cresceu e Deus gostando do menino. Só que aí o menino confundiu. A Bíblia diz que Deus criou uma situação, que eu vou dizer, uma situação de Deus. Eu trabalhei muito tempo em recursos humanos. Depois que Jesus me salvou, ele me tirou de cortador de cana e me botou para ser chefe.
Então eu comecei a estudar, fazer cursos. E eu aprendi que a ordem maior cessa a menor. Se a maior chegou, a menor desaparece. Aí a Bíblia diz que Sansão se apaixonou por uma filisteia, lá em Tímina. Contou o pai, como o pai, vou conjecturar, era assembleano. Disse: meu filho, esse negócio não vai dar certo. Mas a Bíblia diz que isso veio de Deus. Em suma, o menino, o pai disse: então vamos lá, eu quero conhecer de perto. A Bíblia diz que juntou o pai, a mãe e o menino e partiram para Tímina. Quando chega numa plantação de uva, o que sai daquela plantação é um leão. E o texto diz que o leão partiu contra ele. Se iam os três, teria que ser plural. Mas nem o pai nem a mãe viu o leão, só Sansão. Aí a Bíblia diz: quando o leão investiu contra Sansão, o Espírito Santo disse: agora eu vou te mostrar para que foi que tu nasceu. A Bíblia diz que Sansão rasgou o leão de cima a baixo como se fosse um cabrito. Pegou o cadáver do leão, jogou para lá e continuou a viagem. Ei. O menino cresceu. Um dos problemas nossos nos últimos dias é que a gente corre muito atrás de fama. Mas a Assembleia de Deus não é assim, nunca foi assim. A Bíblia nos mostra que um dos nossos perigos para os dias atuais, a nossa história mostra que é a gente correr atrás de nome. Está no YouTube, tá na mídia. E hoje muitos se convidam sem saber quem é. Eu nasci em uma igreja que para convidar alguém, primeiro ligava para o pastor do alguém. Hoje, se gostou do YouTube, traz ele. Teve até um grupo aí que está aqui. Eu tenho uns 5 Facebook aí, eu não tenho nenhum. Viraram um WhatsApp, fizeram um convite. Aí um amigo disse: pastor, o senhor conhece Genival Bento? Ele não cobra para pregar. O pastor disse: eu quero saber quem é Genival Bento, eu quero saber que esse povo enche a igreja. E isso é ruim demais. Ou seja, se corre hoje atrás disso, a gente está esquecendo que quem rasga o leão é o Espírito Santo, não é a gente. Nós estamos, me permita, pastor, dizer, estou no centro, estou no Jerusalém hoje. Só Deus faz isso. Me permita lembrar do meu tempo. Mas eu não consigo esquecer. Está tão sério que um dia eu fui convidado para pregar num evento enorme, sem nome, sem YouTube. Quando eu cheguei, não vou citar a cidade, questão ética, o pastor olhou, quando eu fui subindo um degrau bonito, um ginásio lotado, eu com as pernas tremendo. O pastor só tinha gente top no púlpito, só classe alta, só PhD. Aí quem vai subindo a escada? O pretinho. Aí ele olhou para o coordenador e disse: quem é aquele moreno que vai subindo? É o pregador da noite. Ele é de onde? É de Maceió. Rapaz, o evento é muito grande, tu vai convidar um nordestino preto do beiço virado? Vai acabar com o congresso? Ele levantou, foi ao meu encontro e disse: Bento, rapaz, olha, te convidaram, eu não te conheço. Olha o tamanho do evento, olha para a tua retaguarda, que é gente importante. Não vai pregar hoje não. Tem problema não, pastor? O que é isso? Dei graças a Deus que eu estava nervoso. Mas eu vou te dar 10 a 15 minutos. Tu nem precisa dobrar o joelho, entra logo, ser rápido, porque depois eu boto alguém para pregar, tá bom? Tá. Irmão, dizem na minha história que é melhor dar dinheiro a preto do que liberdade, né, pastor? Eu já entrei com 220. Quando eu entrei, que deu 10 minutos, Jesus disse: agora eu vou mostrar que é eu que faço. O ginásio pegou fogo, irmão. Eram os crentes sendo batizados. O altar perdeu a ética, dava pulo, dava glória. O pastor só chorava, só falava em línguas estranhas e só tinha que olhar para mim e gritar: vai, negão, o tempo é teu. Vai, negão, vai, negão, vai, negão. É a unção, é a unção. A unção é quem faz a diferença.
Quem crê que é a unção que faz a diferença? Quem crê que é a unção que mata o leão? Quem crê que é a unção que faz a diferença? Sansão começa a ficar famoso. O capítulo 14 mostra a fama de Sansão. A ponto que a Bíblia diz que passaram-se alguns dias e ele voltou só para Tímina. Como ele vinha só, a Bíblia diz que ele se desviou do caminho para ver o que ele tinha feito. Eu vou olhar, lembrei do leão. Vou olhar o que é que aconteceu. Quando chegou lá que ele vai, o leão, o corpo do leão estava coberto de mel. Ele se esqueceu, a fama corre esse perigo. Ele se esqueceu que o voto dizia que não podia tocar em cadáver, você é santo. Aí ele se agrada do mel, se esqueceu do princípio, pega o mel e sai comendo. Chega em casa, faz festa, porque quem não gosta de mel? Até o pai e a mãe foi na onda, meter a boca no mel. Mas o texto diz: Sansão não fez saber de onde veio o mel. Ei, a gente está numa EBO. Diga para quem está ao seu lado: se você não pode contar de onde pegou o mel, deixa lá, é melhor. Ele pegou, fez a festa, ninguém viu. Primeiro incidente introspectivo, a fama não foi abafada. Aí a Bíblia diz que ele volta para Tímina e vem com os pais, e ele faz um banquete. Aí o texto diz: era costume dos jovens fazer aquilo, mas ele não era um jovem comum, ele era nazireu. Era costume dos jovens filisteus. Não era do jovem que era santo separado. E o original diz que quem oferecia aquele tipo de banquete tinha que beber com a turma. E Sansão meteu a cara. Subentende-se. E está tudo bem. Foi lá no meio dos filisteus. Foi lá fora. E chega em casa e a fama. Para quê? A Bíblia diz que Sansão arrebentava, matava de monte. A Bíblia diz que ele chegou, pegou, olha a fama que é que faz. Pegou 3. Isso foge da lógica humana. Ele consegue domesticar 300 raposas, coloca fogo para elas arrastarem e solta na seara dos filisteus. E os filisteus, quando souberam que viram o estrago, perguntaram: quem fez isso? Aí alguém disse: é um famoso que tem aí chamado Sansão. E ele mandou a resposta: eu só vou parar quando acabar com vocês. Cabera macho. Só que agora Sansão vai pegando fama. Os filisteus cercaram os judeus e disseram: ou vocês entregam Sansão a gente, ou a gente arrebenta com vocês. 3.000 judeus prenderam Sansão. E Sansão disse: vocês vão me matar? Não, a gente só vai amarrar você e entregar você aos filisteus. Vocês não vão me matar não, só vamos amarrar. Tudo bem. E a Bíblia diz que amarraram Sansão com cordas novas. E segundo um contexto histórico, diz que essas cordas eram de nervos de animais. E eram tão robustas e fortes, se colocasse um boi puxando para um lado e o outro para o contrário, eles não conseguiam romper aquela corda de tão forte que ela era. Então quando os filisteus chegaram, a Bíblia diz que quando apertaram Sansão quebrou aquelas cordas como se fosse um fio queimado. E ainda pegou a queixada do jumento e saiu cantando: com uma queixada matei um montão, com a queixada matei 2 montões, e eu matei 1000. E saiu, até aí ele fez, irmãos. Ficou famoso, vou gravar um CD, vou cantar também. Vai entrar mais alguma coisa? Aí vem o capítulo 16. O capítulo 15 era para Sansão refletir. Porque o capítulo 14 foi de incidentes.
Então o capítulo 15 era para Sansão parar e voltar para Números 25. Número 6, melhor, capítulo 6. Porque Deus, sabendo que as portas de emergências podiam falhar, aí Deus disse a Moisés: quando qualquer homem ou mulher tiver um voto separado de Nazireu, aí Deus dá tudo isso aqui. Mas o interessante é que lá para o versículo 8 por diante, Deus diz: olha, Moisés, se eles por acaso se contaminar ou errar, então o que é que eles têm que fazer? Eles procuram os sacerdotes. Os sacerdotes rapam a cabeça dele. Depois de 7 dias, ele trazem 2 rolinhas, 2 pombinhos. Olha como era baratinho. Ele apresenta ao sacerdote. O tempo de obreiro, vou usar esse termo, o tempo do nazereado é zerado. Se tem 10 anos, zera. E ele vai esperar o cabelo crescer livremente. Mas o segredo não era a rolinha nem o pombinho que era barato. Era a fama. Ninguém está sabendo. Enquanto o cabelo estiver grande, ninguém vai perceber. Está tudo escondidinho. Eu estou lá em cima, mas o negócio está feio lá dentro. Como não procurou o sacerdote, começa o capítulo 16, Deus diz: eu vou mandar alguém rapar a cabeça dele. Ele está metido a besta pensando que é ele que faz. Eu vou mostrar que sou eu. Aí a Bíblia diz que Deus entrega Dalila, ele nas mãos de Dalila. Ele vai para Gaza e conhece essa mulher. Não aguentou muito não. Só 3 conversinhas mole, ele se abriu o coração. Com 3, o projeto, o gigante, o famoso, com 3 chavecozinhos, ele disse: olha, nunca passou navalha na minha cabeça. Desde o meu nascimento, eu sou santo. Porque no dia que a navalha passar na minha cabeça, eu vou ser igual a qualquer um outro homem, eu vou ser um projeto comum. E dormiu. O homem que era acostumado a arrancar portão de cidade, agora Dalila grita: lá vem os filisteus, Sansão. Aí ele diz: eu vou fazer como fiz das outras vezes. Nada. Ei. A Bíblia diz que o Espírito Santo saiu. Ei. A Bíblia não diz que furaram os olhos, arrancaram o globo ocular. Depois que arrancaram o globo ocular, amarraram ele agora com cadeia de bronze. Ele quebrou as cordas novas, agora botaram cadeias de bronze. Jogaram ele no cárcere, na cadeia, e obrigaram ele a fazer serviço de jumento. Projeto de Deus. Agora preso, tiraram-lhe a visão, tiraram-lhe a força, tiraram-lhe a liberdade e tiraram-lhe a direção. Agora ele ficou rodando o moinho, só em roda, sem saber para onde ia. Quantos projetos de Deus não estão assim nas nossas igrejas? Ei. E Deus esperando uma atitude. Ei. Os filisteus levaram cerca de 99% do que Sansão tinha. Agora fazendo trabalho de palhaço. Ei. Só que nem ele sabia o que tinha. Não é assim? Muitas vezes a gente só sabe o que tem quando perde. Olha, a Bíblia diz que assim que
que a lâmina, a máquina zero passou na cabeça dele, arrancou o cabelo. Aí a Bíblia diz que na hora começou a nascer de novo. Deus estava dizendo: vocês estão pensando que eu vou desistir dele? Vocês estão pensando que o projeto não é meu? Na hora, era os cabelos caindo e a raiz subindo de novo. Agora, como ele não sabia o que tinha, estava lá no cárcere, orando. Eu vou repetir, diga para quem está ao seu lado, se você pode, com toda a ética, diga para ele: os teus erros não destroem você. O que pode te destruir é perder a esperança. A Bíblia mostra isso. Se os erros destruíssem, eu acho que nenhum personagem desse existia mais. O que diferenciou Pedro de Judas foi a esperança. Judas errou, perdeu a esperança. Pedro errou, continuou com esperança. Me pediram para dizer o que você já sabe. Mas eu chegando aqui seria até falta da minha parte não dizer, porque aqui é o ápice da nossa igreja. Eu saí de Nazaré, cheguei em Jerusalém. Há uns 8 anos atrás eu vim pregar em Campo Limpo. E o pastor tinha muita intimidade com o pastor José Wellington. Ele disse: Bento, amanhã é reunião de obreiro, eu vou levar e o pastor vai mandar você pregar. Eu digo: não, eu não vim para Belenzinho, eu vim pregar aqui. O meu pastor não sabe que eu vou estar lá. O meu pastor sabe que eu estou aqui. Então deixa o sol se esconder muitos dias e nascer de novo. Queridos, tiraram 99% de sanção. E você sabe como eu estou aqui? Imagina quantas vezes eu não quis tirar minha vida, porque diziam que eu não valia o que comia. Eu era um projeto sem perspectiva, falido. E foi um dia que um assembleano chegou e disse: eu conheço alguém que acredita em você, Genival. Eu disse: não, ninguém acredita. Ele disse: o meu Jesus acredita. Eu cheguei na igreja, irmãos, depois de 3 meses de evangelização. E quando eu cheguei, Jesus me aceitou. Com 15 dias, ele me batizou com o Espírito Santo. Passei 3 dias falando em mistério, que naquela época era assim, né, irmão? Hoje está light, né? A gente só fala em mistério quando o hino canta, depois sumiu. Com 26 dias desci as águas. Com 1 ano já era coordenador de jovens, pregando dentro do canavial. Pastor Erivaldo de Jesus conhece. Ele sabe o que eu estou dizendo. Ele conhece o meu estado e outros. Com 1 ano e meio, um pregador chegou naquela igreja dentro da cana, lá na fazenda Canoas, e disse para mim, sentado lá no penúltimo banco: fica de pé. Eu fiquei com as unhas cheias de terra, pobre, fedendo a cana. Ele disse: Deus está me dizendo que tu és um projeto dele. E ele vai te levar por esse mundo afora, esse planeta, e este Brasil vai ser pequeno. Ei, irmãos, não foi bom ele dizer aquilo, porque na ótica humana era impossível. Com 3 dias depois, um grupo de obreiros preocupado comigo foi na minha casa. Porque eu orava quase todo dia e o dia todo. Eu não perdi um culto. Eu que carregava as caixas 10, 15 quilômetros nas costas para fazer a evangelização. Aí aquele grupo preocupado, cônscio e verdadeiro, disse: Bento, a gente está preocupado com você. Mas o que é que houve? Aquele culto de domingo tu tem que esquecer. Mas por quê? Aquilo que o pregador falou, Bento, cai na real. É impossível acontecer. O mundo, o Brasil, mas por quê? A gente é mais crente, a gente está mais tempo na igreja que você chegou agora, Bento. Isso é comum. Mas por quê? Porque você tem 3 defeitos, Bento, que não dá para encaixar. Quais são os meus defeitos? Tu é
pobre demais. Tu é analfabeto. E para piorar, você é preto. Me perdoe. E eles conseguiram me desestimular. Mas era um projeto de Deus. Eu disse, eu nunca mais entro numa igreja. No outro dia eu fui orar meia hora, porque a chave da igreja ficava da congregação ficava na minha parede. Então eu olhei para a parede e senti de orar para agradecer. 8 horas eu entrei na igreja para orar meia hora e nunca mais o altar. Quando deu meia hora eu não consegui me levantar. Uma mão dizia, fica aí. Você é meu, fica aí. 4 horas da tarde eu consegui me levantar. Quando eu fui me levantando, que fui para casa, deixei a porta entreaberta, veio um jovem da igreja correndo, irmão Genival, gritando, a tua menina, 9 anos na época, 94, saiu às pressas, foi lá para o posto de saúde, muito precário. Aí quando eu cheguei lá, aí o médico olhou e disse, entre. Quando eu entrei, a minha filha de 9 anos, a primogênita, estava deitada em cima da maca, toda contorcida, toda troncha, a boca cheia de espumas. O médico olhou para mim e disse, eu fiz o que pude. Mas ela deu entrada em óbito. Na época não tinha assistência funerária, esse apoio todo que a gente tem hoje. Quantas vezes a gente deixava o menino morto em casa e ia na prefeitura pedir o caixão? Leve-a para casa, prepara o enterro. Essa palavra funeral não existia para a gente na época. Prepara o enterro. Então eu peguei a criança chorando, acabado. A minha esposa gritando, saí do posto de saúde, o povo olhando para mim que eu pregava naquele lugar. Quando eu ia entrando para a rua da minha casa, aí o Espírito, o dono do projeto, entrou aqui dentro. E ele disse, vai para casa fazer o quê? Leve-a para onde você estava orando, que eu vou te mostrar quem sou eu. Eu vou te mostrar que eu não dependo da razão do homem. Eu não dependo da lógica do homem para fazer o que eu quero. Eu uso e faço quem quero, do jeito que eu quero. Vai para lá. Eu passei direto, foram dizer lá, ele endoidou. Cheguei na igreja, joguei a criança toda contorcida no piso. Comecei a gritar, nem orei, só gritava, acabou, acabou. Minha esposa chorando. Quando eu gritei umas 5 vezes, aí a voz entrou, fui eu que te trouxe aqui, meu filho. Eu te trouxe aqui para te dizer que tu és um projeto meu. Fui eu que paguei tudo por você. Eu te tirei do monturo, e a proposta de fazer você sentar entre os príncipes está de pé. Não desista, não pare. Quando eu te escolhi já sabia. Para você saber que fui eu que te chamei, olha o que eu vou fazer. Quando ele disse assim, a menina começou a se endireitar na minha frente. Daqui a pouco deu um pulo e começou a correr dentro da igreja. Ei, Rabaio, Nerabagaiaia Sebai, Neraba. Passaram 8 anos. O meu pastor me convidou para pregar na convenção de Alagoas. Aí não tem aquele dia que Deus diz, ó, eu vou te dar uma brechinha, né? Não tem aquele dia que é Deus que diz, deixa eu descer um pouquinho aqui. Aí ficaram me conhecendo, aí os irmãos, os pastores, Bento, tu tem que fazer um site em nome de Jesus, Bento, o mundo precisa saber quem é você. Quantas pessoas a gente paga, a gente te dá cartão. Bento, olhe, é um testemunho meu, nada contra, muito pelo contrário. Tu tem que produzir CD, DVDs, como é que o povo vai te ouvir e conhecer? Não, quero não. Mas Bento, não. A minha Bíblia diz que o vento, antes de soprar, pergunta a Deus, eu vou soprar onde hoje? Tem projeto de Deus aqui? Tem? Esquenta a cabeça não. Não preciso dizer mais nada, olha onde eu estou. Sabe quantos DVD eu vendi para chegar aqui? Nenhum.
Meu sapatinho ainda é sem brilho. Meu terninho ainda. Eu estou com esse bonitinho porque ganhei. É da Tommy aqui, é lá nos Estados Unidos. É mole. Ainda sou pobre com muito orgulho. Sou semi-analfabeto porque quanto mais estudo sei que não sei. Dá uma olhadinha direitinho. E ainda sou preto do mesmo jeito, para piorar os cabelos ficaram brancos. Olha onde eu estou. Eu não estou pregando para super crentes. Eu não estou pregando para super-heróis. Era normal. Naquela época, o Deus vencedor, os seus adeptos davam um culto de ação de graça para humilhar o Deus perdedor. Então, para os filisteus, Dagon venceu o Deus de Sansão. Fizeram um culto em ação de graça. E a Bíblia diz que o templo de Dagon estava tão cheio que só no telhado tinha 3.000 pessoas. Para ver e cultuar Dagon, porque venceu ao Deus de Sansão. Precisamos de um palhaço. Qual é o melhor palhaço da cidade? Está lá no cárcere. Aí mandam chamar Sansão. E o projeto de Deus vem rebocado, irmãos. Com todo respeito hierárquico, só uma conjectura, uma simbologia. Me ajuda aqui, pastor, me permita. Ele vem rebocado pelo guia. Quando ele chega no templo de Dagon, ele não tenta derrubar nada. Pela aplicação do texto, dá-se a entender que Sansão perdeu tudo, mas não perdeu a esperança. Dá-se a entender que ele vinha orando no cárcere. Porque quando ele chega aqui, a Bíblia diz que ele disse para o moço: eu preciso me encostar. Me coloca na coluna central. E ele vai rebocado. Aí a Bíblia diz que quando ele chega na coluna que se encosta, ele clama. E o clamor vem depois da oração. Porque a oração é um diálogo entre duas pessoas com tempo de ouvir e de falar. Aí quando ela não é ouvida, o grito, o desespero entra, que é o clamor. Aí como Sansão perdeu 99%, mas não perdeu a esperança, aí a Bíblia diz que ele grita: Senhor, me usa de novo. Pelo menos só mais uma vez, me usa de novo. Aí o Espírito Santo diz: é agora. Aí Sansão balança a coluna e a coluna cai. E o interessante é, se você ler a história de Sansão do 13 ao 16, vai encontrar 96 versículos. Se você fizer um cálculo, 20 desses 96 mostra o que Sansão fez, a fama de Sansão. Mas Deus só precisou da parte B do penúltimo versículo. Diga para quem está ao seu lado: Deus não precisa muita coisa para devolver o que você perdeu. Fique de pé, por favor. Pastor Zé Wellington, com todo respeito, reverência, me permita, se você está perto de um irmão do mesmo sexo que o seu aí, tá bom, obrigado, pastor. Vira para ele, vira para ela. A não ser que seja casado, como eu estou com meu amigo pastor Nicodemos, vira para ele assim, ó, olhando para ele, olhando para ela. Olhou. Diga para ele: depois dessa escola bíblica, me faz um favor. Se porventura tu encontrar um filisteu perdido por aí, que me massacrou, me pisou e pensou que eu ia desistir, faz um favor para ele. Diga que ele cometeu 2 erros. Primeiro, me deixaram vivo. Diga: segundo, cortaram o meu cabelo, mas deixaram a raiz.
O homem corta o cabelo, o homem corta a orelha, o homem corta o ministério, mas a raiz não, porque o cabelo é para fora, mas a raiz é para dentro. Só quem mexe lá é Deus, só quem vai lá é Deus. Te prepara nesta escola. Deus está devolvendo tudo que foi embora. A raiz ainda permanece. Bíblia rabacha. Irimigaia chayabos. Remíbia chayabas. Jurazaguios. Pode até o shower de baus. Remitiaos. Ramampete caçava e adabal. Remibia da shada you and I say house and a child back to the bolas. Remember? Take so rasa da lavasa. Não fui eu que fiz. Não fui eu que projetei. Porque a dúvida. Estou renovando esta noite. Estou devolvendo esta noite. Eu estou fazendo algo grande. Eu sou o Senhor e não mudo. Em mim não há variações de dúvida, para que saiba que eu estou devolvendo e não me esqueci da promessa que eu fiz. Receba um abraço, um renovo do meu espírito, diz o Senhor desta igreja agora.
Aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus, meus amados. Como é bom estar neste lugar e dar liberdade ao Espírito Santo em nossas vidas. Tenho a plena certeza que todos nós tomamos para cada um de nós essa palavra que nos foi entregue nesta noite. Que nós podemos entender através desta palavra é que o Senhor Deus nunca desiste de nós. E o que eu pude sentir aqui no meu coração é que nesta noite o Senhor renovou no seu coração uma aliança que já fez com você. Aleluia, renovou no seu coração, porque a aliança permanece de pé. Glória a Jesus, glória a Deus. Restaurou no teu coração a esperança da promessa que um dia Ele te fez. Hoje você sai daqui com a esperança renovada e com a certeza de que o Senhor nunca desiste. Apesar das nossas falhas, apesar das nossas fraquezas, o Senhor sempre tem uma nova oportunidade para nós. Aleluia. Levemos em nossos corações essa palavra que recebemos esta noite. Nunca desista dos teus planos, porque Deus nunca desiste de você. Amém? Que Deus continue abençoando o pastor Genival Bento. Foi muito bom tê-lo conosco aqui participando de nossa escola. É uma pena que ele já tem que retornar tão rápido, amanhã cedo já estará retornando para o seu estado, mas foi muito bom o senhor ter estado aqui conosco. Leve nosso abraço ao pastor Osvaldo, por favor. Os irmãos estão felizes pela presença do pastor Genival. Quantos querem que ele volte aqui? Diga amém. Amém. Deus te abençoe. É sempre bem-vindo, pastor Genival. Meus amados, já estamos encerrando o culto, mas antes nós temos aqui mais um trabalho a ser feito. Ontem tivemos aqui separação para o ministério da igreja, mas ainda faltou o irmão, e eu quero convidá-lo para que venha aqui à frente. Eu subo aqui ao púlpito, irmão Everton Ribeiro Marques. Onde está o irmão Everton? Lá de Guarulhos. Vem até aqui, meu amado, vamos orar pelo Everton. Está sendo indicado pelo ministério para ser consagrado a evangelista, servir na igreja como evangelista. Aleluia. Vamos convidar o pastor Natanael, vem orar. Pai do Senhor, irmãos, oremos. Glorioso Deus e eterno Pai que está nos céus, nós te louvamos, Senhor, e bendizemos o teu santo e glorioso nome. Aqui estamos na tua santa e gloriosa presença. E aqui está o teu filho que está sendo indicado para esta consagração ao santo ministério, para o trabalho de evangelista, Senhor. E nós pedimos que o Senhor estenda as tuas mãos poderosas e derrame sobre ele a unção necessária, para que ele possa exercer, Senhor, esse trabalho sob a égide do teu Espírito Santo. Derrama sobre ele a tua graça e a tua bênção, e confirma, Deus, a imposição de mãos sobre a sua vida nesta hora. Nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, teu filho está recebendo agora, Senhor, a imposição de mãos no ministério da tua igreja, Senhor. Confirma a chamada dele, Senhor. Abençoe, Senhor amado, a sua família, Pai amado. Ajuda-o, encha-o da tua graça, o teu Espírito Santo, para que ele possa corresponder, Senhor, com aquilo que tu está esperando dele, Senhor. Abençoe em tudo, ó Pai, confirma a sua chamada. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, apenas para lembrar os irmãos que amanhã, às 8h30 da manhã, aqui estaremos retornando para este templo para a continuação da nossa escola bíblica, estudos pela manhã, à tarde e à noite,
mas um grande culto de adoração a Deus como este que foi realizado hoje. Todos são convidados para estar aqui amanhã. Queremos mais uma vez agradecer a cada setor que aqui esteve presente, já citamos os seus pastores, em nome do nosso presidente, queremos agradecer a participação de todos. Lembrando que no sábado, pela manhã, nós teremos aqui também estudos bíblicos no período da manhã, 3 estudos bíblicos são ministrados, uns que não podem vir durante a semana, mas podem vir no sábado, a partir das 8h30 da manhã. E no dia 1º de outubro, sábado, no período da tarde, às 14 horas, a partir das 14 horas e à noite, estamos realizando aqui o primeiro encontro de filhos de pastores do ministério, filhos de ministros do ministério do Belém. Então, os nossos filhos são convidados para participarem deste trabalho. Queria pedir aos pais, aqui os obreiros, que podem vir e tragam seus filhos para participarem. São filhos de pastores, presbíteros, diáconos, enfim, filhos de obreiros, irmãos que têm cargos da igreja. Convide seus filhos para participarem desse trabalho. Temos aqui palavras especialmente voltadas para os filhos de pastores, filhos, genros, netos, noras, todos podem participar desse trabalho. Então, 1º de outubro, no sábado, a partir das 14 horas, teremos duas ministrações à tarde, depois um intervalo para um jantar, e às 19 horas será o encerramento deste trabalho, tá certo? E a participação, tanto de louvor como da palavra, ministração da palavra, será por conta de filhos de pastores do nosso ministério, da nossa convenção estadual, tá certo? Então, é a oportunidade que nós temos aqui de nos confraternizarmos neste trabalho. Vamos então agradecer ao Senhor pela realização deste culto. Vamos pedir para que o pastor José Pereira esteja orando conosco. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pela bênção que nos concedeste hoje, nos trazendo aqui na noite deste dia, para fazer o que acabas de realizar, para a nossa alegria, para louvor do teu nome, para que em tudo o teu nome seja glorificado. Senhor, muito obrigado pela palavra falada, muito obrigado pelos testemunhos dados, muito obrigado pelos hinos que cantamos juntos, que em louvor é o teu nome. Agora, Senhor, não deixa que saiamos daqui antes que tu nos abençoe. Tu pode, na noite de hoje, confirmar o que esperamos da tua parte. Cada um tem o seu pedido, cada um tem, Senhor, a necessidade, às vezes até familiar, como é o meu caso. Tu pode nesta noite visitar a minha filha Esther, que está moribunda, já passando de 9 anos, em coma, em sua casa. Tu pode visitá-la hoje para curá-la. Tu pode tudo, Senhor. Muito obrigado por toda a deferência apresentada aqui. Abençoa teu servo, pastor da igreja, irmão José Wellington Bezerra da Costa. Abençoa a sua família, abençoa cada família que aqui nós representamos. Senhor, não deixa que saiamos sozinhos daqui. Põe os teus anjos para nos acompanhar, abençoando-nos na saída e na chegada. Seja conosco, responde às nossas orações. Nós te pedimos, Senhor, não deixa ninguém sair doente daqui. Alguém que está em necessidade física, passa, Senhor, sobre ele a tua mão para que sare, cura as nossas enfermidades, responde às nossas orações. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, no nome de Jesus, amém. O irmão Everton, que foi consagrado agora, está aí ou já desceu para... Não... já desceu, está ótimo. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. Nós dizemos amém.